Salve galera do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Sabe qual é o tema do nosso vídeo de hoje? Tchananã! Hoje eu vou falar com vocês sobre energia de rede de compostos iônicos. Professora, mas o que é energia de rede? Calma que eu vou dar uma introdução para vocês. Só que, gente, se a questão da ligação iônica ficar um pouquinho assim obscura para vocês, é só ir lá no nosso canal e buscar um vídeo que fala especificamente sobre a ligação iônica, beleza, gente? Mas eu vou falar hoje da energia de rede, mas como que ela se relaciona ou como ela influencia propriedades como dureza, temperatura de fusão e solubilidade dos compostos iônicos. Tá um vídeo bem interessante, então pode pegar lá sua pipoca e prestar atenção no nosso vídeo de hoje. Bom, gente, para a gente entender como que a energia de rede ela pode influenciar nas propriedades como dureza, como temperatura de fusão e solubilidade, primeiro a gente precisa entender o quê? O que é energia de rede, certo? E para a gente entender o que é a energia de rede voltada aos compostos iônicos, né? A gente vai dar o exemplo mais clássico de uma substância iônica, que é o NaCl, né? Porque sempre que a gente vai falar de ligação iônica, se coloca lá o sódio e o cloro, né? Pra gente conseguir entender quais são os conceitos por trás disso. Então vamos lá, gente. Aqui, ó, é muito comum a gente encontrar essa estrutura, né? Que são átomos de sódio e cloro. Beleza? Então eu sempre tenho átomos de sódio rodeado por átomos de cloro e átomos de cloro rodeado por átomos de sódio. Beleza, gente, agora a gente tem uma estrutura. Agora, o que seria a energia de rede? A energia de rede é a energia necessária para separar completamente um mol de um composto sólido iônico em íons gasosos. Como assim, professora? Como que pode acontecer isso? Vamos lá, vamos entender um pouquinho mais esse conceito. A gente tem a formação de uma rede cristalina, então por que é energia de rede? Porque eu estou formando uma rede cristalina. Para a gente ter a formação de uma rede cristalina, o que acontece? Ela precisa partir do que? Da fase gasosa. Então, olha, veja, para eu compor aqui um composto iônico, que é o NaCl sólido, eu parti de quem? Do sódio gasoso e do cloro gasoso, né? Do íon sódio e do íon cloro aqui, para formar o NaCl sólido. E se você observar aqui, ó, a gente tem o quê? A gente tem uma reação exotérmica. Por que eu sei que é uma reação exotérmica? Porque o meu ΔH é negativo. Então, se o meu ΔH é negativo, significa que eu tenho uma reação exotérmica, significa que eu tenho o quê? A liberação de energia, né? A liberação de calor. Então, vamos retomar o que é energia de rede. Então, veja, é a energia necessária para separar completamente um mol de um composto sólido iônico em íons gasosos. Ou seja, é para fazer aqui, ó, a reação inversa. Veja que se para reagir aqui um mol de Na mais gasoso e de Cl menos gasoso e formou aqui libera energia, se eu fizer o caminho inverso, ó, o NaCl, que vai ser separado e vai formar Na e Cl-, eu preciso dessa energia, eu preciso absorver essa energia para que se transforme em Na e Cl-, certo? Porque se da esquerda para a direita, ou seja, de íons para sólido, ele libera essa energia, se eu fizer o caminho contrário, eu vou precisar de energia para quebrar aqui, ó, para poder separar o Na e o Cl e transformá-lo aqui, ó, em íons gasosos. Então, essa é a energia de rede. Energia necessária para separar completamente esse composto iônico. E existe uma formulinha para isso. Essa formulinha de energia de rede, ela é dada por... Então, eu tenho aqui, ó, energia... Aqui, então, para determinar qual é essa energia de rede, como que eu determino? Aqui a gente tem aqui, ó, essa constante
eletrostática. E aqui, ó, eu tenho a multiplicação das cargas desses íons sobre a distância entre os seus núcleos, tá? Então, é dessa forma que a gente determina. Então, veja, se aqui eu tenho, por exemplo, Q1 e Q2, significa que um vai representar a carga do Na+, e o outro vai representar a carga do Cl-, ou seja, eu tenho um aqui e um aqui, tá? Então, veja que quanto maior for a carga, porque isso aqui está onde? Está no numerador. Então, quanto maior for a carga dos elementos, maior vai ser essa energia de rede, certo? Quanto maior for a distância, então, ó, maior as cargas, maior a energia. Por quê? Porque está diretamente proporcional. Agora, veja, a distância entre os núcleos significa o seguinte, que quanto maior eu estou dividindo por um número maior. Se eu estou dividindo por um número maior, significa que a energia vai ser menor. As cargas, diretamente proporcional. Então, maior as cargas, maior a energia. Agora, quanto maior for a distância, menor vai ser a energia. Por quê? Porque eu estou dividindo por um número maior. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Então, olha só, aqui a gente encontra em algumas referências, algumas tabelas, onde você consegue encontrar qual é a energia de rede de alguns compostos iônicos. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos para a gente entender melhor o que significa, então, essa energia de rede. Veja, aqui a gente tem, ó, o NaF e o NaCl. Eu coloquei esses dois aqui de propósito. Por quê? A gente começou aqui com o exemplo do NaCl, né? Lembra que para juntar aqui os íons gasosos e chegar em composto iônico, ele liberava essa energia de menos 788 kJ por mol. E o que era a energia de rede? A energia de rede era energia para quebrar essa estrutura, né? Esse mol aqui de composto iônico. Então, ó, olha aqui, ó, o 788 aqui nessa tabela. Né? Então, eu preciso dessa energia se eu quiser quebrar um mol desse composto iônico, certo? Então, agora, eu vou mostrar para vocês aqui essa questão da formulinha. Na formulinha, eu tenho que a energia de rede é igual a constante eletrostática, né? Que, ó, essa constante é de 8,99 vezes 10 a nona joule por metro por coulomb ao quadrado, tá? E Q1 e Q2 são as cargas. Nesse caso, se eu estiver falando do NaF ou do NaCl, veja, o NaCl é Na+, e Cl-. O NaF é Na+, e F-, os dois gasosos, né? Isso daqui daria, então, o NaF sólido, certo? E aqui ele liberaria aqui uma energia, então se ele tivesse formando composto iônico, ele liberaria 910 kJ por mol. Só que na verdade aqui a energia é para quebrar a estrutura, certo? Ou seja, para fazer o caminho inverso, para quebrar esse composto iônico. Veja, se eu pegar tanto um quanto o outro, o que acontece? Eu tenho uma carga de 1+ do sódio, né? E tenho carga de 1- aqui, tanto do cloro quanto do flúor. E por que eles têm essa energia diferente? Porque, veja, a energia, ela é dada pela constante. A constante, então, tanto faz, porque é constante, é o mesmo número. Então, tanto faz para um ou para outro. Tanto um quanto o outro vai ser o quê? 1 vezes 1 aqui. Por quê? Porque a carga do sódio e do Cl, 1. Ó, e a carga do sódio e do flúor, 1. Então, vai ser 1 para qualquer um deles. Agora, o que acontece? Aqui a gente tem a distância entre os núcleos. Veja aqui, olha, nesse exemplo que eu coloquei para vocês, que o NaF, ó, a distância entre um núcleo e outro, veja nessa figurinha, é de 231 picômetros, tá? E aqui, ó, a distância entre o núcleo do sódio e do Cl- é de 276 picômetros. Ou seja, a distância aqui entre sódio e cloro, ela é maior, certo? Se ela é maior, veja, a gente não tem
Eu acabei de mostrar isso para vocês. Aqui a carga é igual para os dois, tanto para o NaCl quanto para o NaF, porque é 1 e 1. Então, tanto para o NaCl quanto para o NaF, eu tenho que 1 vezes 1, né? 1 vezes 1 dá 1 vezes K. Aqui também, 1 vezes 1 dá 1 vezes o K, certo? Agora, aqui eu tô falando da energia, né? Tanto para um quanto para outro. Agora, o que que acontece? Isso daqui é dividido pela distância. Se a distância do... tudo bem que aqui eu já tô dando até o valor, mas você nem precisa, né? Porque pela tabela periódica você já sabe qual íon, qual é tanto o íon quanto o átomo, qual é maior, qual é menor, né? Se você não sabe identificar isso pela tabela periódica, a gente tem um vídeo em que fala de raio iônico e raio atômico, então aí você já consegue definir quem é maior, quem é menor, tá? Então, nesse caso aqui, o cloro, como ele tem um nível, uma camada a mais do que o flúor, significa que ele é maior. Então, em cima tá igual, certo? Só que eu estou dividindo por um número maior. Se eu estou dividindo por um número maior, veja, o meu NaCl tem uma energia menor. Por quê? Porque apesar das cargas aqui, então carga 1 vezes carga 2, ela vai ser 1, porque 1 vezes 1, 1. E isso tanto para o NaF quanto para o NaCl. Então, carga 1 vezes carga 2 vai ser igual a 1. A carga é igual. E tanto um quanto o outro aqui, tudo bem que eu tenho que multiplicar pela constante, mas a constante é constante, então não interessa, né? Pelo menos para a gente descobrir quem tem maior energia de rede ou menor energia de rede, tanto faz. Eu não tô falando em valores aqui, eu só tô falando em quem tem maior ou menor, tá? E aqui a gente tem, então, o NaF com uma energia maior. Por que a energia dele é maior? Porque, ó, a distância entre os núcleos aqui, ó, vai ser menor em comparação ao NaCl. Então, se a distância vai ser menor, eu estou dividindo, veja, por quê? Porque a fórmula, ó, é Q1 vezes Q2 sobre a distância. Como no caso do NaF, a distância entre os núcleos é menor, eu estou dividindo a energia por um número menor, então a energia vai ser maior aqui, ó, tá? Então a energia do NaF vai ser maior. Aqui do NaCl, a energia é menor em comparação ao NaF, por quê? Porque ele tem uma distância maior entre os núcleos. Olha aqui, ó, 276, é maior do que os 231 do NaF, certo? Ai, professora, mas eu não entendi esse cálculo. Aqui, gente, eu só tô mostrando que existe uma energia maior ou menor, só comparando elas para a gente entender como isso afeta as propriedades de um composto iônico, tá? Agora, se você quiser que eu realmente faça alguns cálculos, algumas comparações, aí coloca aí nos comentários que a gente faz um vídeo específico para isso, tá? Hoje eu só tô querendo mostrar o que é energia de rede e qual a influência que ele vai ter em algumas propriedades, como dureza, solubilidade e a temperatura de fusão. E é o que a gente vai ver agora. Agora, no que isso impacta a propriedade desses compostos iônicos? Então, independente do valor, o que eu posso concluir que pode ter de mudança aí comparando NaF e NaCl? É o seguinte, gente, a energia de rede, ela interfere nas seguintes propriedades. No geral, aqui, ó, na dureza, no ponto de fusão ou temperatura de fusão, e na solubilidade. Então, quando você compara compostos iônicos que possuem, por exemplo, a mesma carga, e você só está comparando dois compostos iônicos, considerando, por exemplo, a distância entre os átomos, a gente já consegue determinar aqui, ó, quem tem maior dureza, quem tem maior temperatura de fusão e quem tem mais solubilidade, quem tem maior solubilidade, tá? Como assim, gente? Imagina o seguinte: a energia de rede não é energia necessária para quebrar lá o composto iônico, ou seja, para você tirar as ligações aqui e formar compostos, formar íons, certo? Então, Na+, Cl-. A mesma coisa para o NaF. Então,
Então você imagina, quanto maior a energia que eu preciso aplicar nesse composto iônico, o que que acontece? Significa que eu preciso de mais temperatura, por exemplo, ou de maior força para quebrar isso. Eu preciso de mais energia. Então, quanto maior for a energia de rede, maior vai ser a dureza dos dois compostos. Então, se eu estiver comparando aqui, ó, o NaF e o NaCl, eu já consigo dizer para vocês, não sei qual é o valor da dureza, mas eu já falo para vocês que a dureza do NaF é maior do que a dureza do NaCl. Por quê? Porque a energia de rede, que é a energia que relaciona as cargas, né, dos compostos iônicos e a distância entre os núcleos desse composto, desses íons, né? Ela é uma energia maior, certo? Então, se ela possui uma energia maior, ele vai ter maior dureza. É isso que vai impactar. Se vocês observarem, por exemplo, a temperatura, vamos lá observar no caso da temperatura, ou seja, no ponto de fusão. Então, veja, eu tenho um gráfico aqui, ó, onde eu tenho o Na+, em comparação com flúor, com cloro, com bromo e com iodo. O que está acontecendo aqui, ó? O flúor, ele tem o menor número de camadas, então ele é o menorzinho. O sódio, ele está fazendo a comparação do NaF com NaCl, com NaBr, com NaI, né? Com fluoreto, ou com cloreto, ou com brometo, ou com iodeto de sódio. Então, o sódio aqui não muda, certo? Então, e todos eles possuem aqui, ó, carga 1+, e aqui um menos, um menos, um menos, um menos. Então, na verdade, para qualquer um desses compostos, o que eu vou ter? Energia vai ser K igual a Q1 vezes aqui, né? Q1 vezes Q2, ou seja, a carga do sódio que é 1, e a carga de qualquer um desses daqui que também vai ser 1. Na parte de cima, todos eles vão ser K vezes a carga do cátion vezes a carga do ânion. Então, aqui, ó, 1 vezes K. A parte de cima, todos eles, qualquer um aqui, ó, vai ter exatamente a mesma quantidade de cargas. Agora, dividido pela distância. Então, veja, o menorzinho é o flúor aqui, né? Se ele é o menorzinho, vai ser a menor distância entre eles. A menor distância entre eles significa que eu vou ter maior energia reticular. A gente já viu aqui, ó, do NaF 910. Olha só aonde está a temperatura de fusão do NaF. Tá aqui, ó, em torno de 1000 graus. Tá? Então, NaF vai ter uma temperatura de fusão em torno de 1000 graus. Agora, vamos ver o NaCl? Olha só, NaCl vai ter uma temperatura, se eu buscar aqui, ó, o NaCl tá aqui, ó, bem aqui no gráfico. Vocês estão observando aí nesse gráfico? Então, ó, se eu plotar aqui para a temperatura, ele vai ter uma temperatura aqui aproximada de 800 graus. Então, veja, NaF possui maior energia reticular, que a gente já viu que é 910 pela tabela ali, né, kJ por mol. Vai possuir o NaCl 788 kJ por mol. Então, veja, maior energia de rede, maior temperatura. Menor energia de rede, que é do NaCl, menor a temperatura de fusão. Então, veja, ó, ponto de fusão, como que a energia de rede influencia no ponto de fusão ou na temperatura. E olha aqui a solubilidade, ó, solubilidade do NaF. NaF possui o quê? Maior energia, certo? Maior energia, o que acontece com a solubilidade dele? Ó, menor. Porque ele precisa de mais energia para quebrar, para formar íons, né? Em compensação, ó, NaCl possui o quê? Uma energia reticular mais baixa, mais fácil de quebrar. Se é mais fácil de quebrar, é mais fácil de formar íons. Ou então possui o quê? Uma maior solubilidade. Então, galera, só pra gente resumir, ó, quanto maior for a carga, ou quanto menor for a distância, que é o caso aqui, ó, comparando NaF e NaCl, então eu tenho que maior ou menor energia de rede. Então, pensando, se eu tiver a mesma carga,
fica igual, por exemplo, NAF e NaCl. Quem tem a menor distância é o NaF, você tem a menor distância inversamente proporcional, então possui maior energia de rede. Quanto maior a energia de rede, maior dureza. Então, eu nem preciso saber quanto, mas eu já sei que comparando o NaF e NaCl, o NaF possui maior dureza, tá? Então aqui, ó, maior dureza em comparação com o NaCl, tá? Por quê? Porque maior energia de rede, mais difícil para quebrar, precisa aplicar mais energia para quebrar aqui os íons, né? Para transformar em íons. Temperatura de fusão, a gente já sabe que a temperatura do NaF viu que é 1000 graus. Por quê? Maior energia de rede, maior a temperatura de fusão, né? E a solubilidade? A solubilidade é a única que é inversamente proporcional. Porque o que é a solubilidade? É ele se solubilizar. Eu consegui solubilizar esse material em água, ou seja, ele vai se transformar em íons. Então, eu tô quebrando a ligação. Então, quanto mais fácil eu quebrar a ligação, maior a quantidade de íons que vão se formar, ou seja, maior a solubilidade. Agora, se eu preciso de muita energia, eu diminuo a solubilidade. Tanto é que a solubilidade do NaCl é 36 gramas a cada 100 ml de água, ou seja, ela é maior, né, do que a do NaF. Por quê? Porque a energia do NaF é maior, tá? Então, gente, é só um resuminho. Se vocês... Ah, professor, e se eu tiver, por exemplo, eu tenho lá o NaCl e o MgCl2. Então, aqui são tamanhos mais próximos, né, do Na e Mg, o mesmo ânion. Só que, veja, aí, ó, a carga aqui vai ser maior, então ó, a energia reticular, o que antes eu tinha do Na e do Cl 1 e 1, no caso do cloreto de magnésio, o que eu vou ter? Eu vou ter o Ka que multiplica a carga do magnésio vezes a carga do cloro sobre a distância entre eles. Eles estão, o sódio e o magnésio, né, o Na e o Mg, eles estão na mesma linha na tabela periódica, ou seja, eles possuem o mesmo número de níveis, então é muito próximo, tá a distância entre eles. Como é muito próxima a distância entre eles, o que vai acontecer? No caso do MgCl, eu vou ter uma carga de vezes 2 vezes 1 aqui, ó, então vai ser o dobro aqui, né? Eu vou ter o quê? Então 2K sobre D. Enquanto que no caso do NaCl é só 1K sobre D, que a gente já viu, né? Então, o que acontece? Eu vou ter o dobro de energia aqui do MgCl, né? Então, no caso, quando eu aumento a quantidade de carga, eu também estou aumentando a energia de rede, beleza? E aí, maior energia de rede, maior dureza, maior temperatura de fusão e menor a solubilidade. Beleza, galera? Então, às vezes você não precisa nem de valores específicos, mas comparando os compostos iônicos, você consegue ter uma ideia daquele que tem maior dureza, maior ou menor solubilidade, ou maior ou menor temperatura de fusão. Beleza? Se vocês quiserem que eu faça alguns exercícios para clarear um pouquinho melhor esse assunto, é só deixar aí nos comentários que aí eu posso produzir outros vídeos para vocês. Beleza, gente? Só não esquece de se inscrever e ativar o sininho da notificação, porque aí você fica sabendo quando esses vídeos virão aí para o nosso canal do YouTube. Até o próximo vídeo.